Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos. Meu nome é Abner e a gente está começando mais um Nada a Ver. Na verdade, a gente está na segunda parte do Nada a Ver dessa semana, que o tema é operações. E aí a gente está discutindo sobre as várias formas de ver as operações nos nossos dia a dias. E muitas vezes a gente, quando é mais criança e está na escola, é, a professora de matemática começa a ensinar a gente as operações. é, e aí, a gente fica se perguntando, mas onde que eu vou utilizar essas operações com números e tal? E aí, então, nesse sentido, a gente começou a fundamentar as faculdades da nossa mente que é, são estimuladas por operações, só que nós somos quase que obrigados a não contemplá-las pelo ritmo que elas nos dão. E muitas vezes essas operações, a gente fala que é automático, mas não é automático que acontece, sabe? É em uma velocidade que a gente embasa a falar sobre automatismo frente às memórias musculares e aos nossos avanços na evolução que nos tornaram pessoas mais hábeis, pessoas mais ágeis, para poder, nessas repetibilidades, né, nessas receitas diárias, é, ter maiores eficiências. E aí, então, nesse sentido, a gente falou a respeito dessas memórias, discutiu um pouco sobre o que que são pontos, né? E o que esses pontos na nossa vida que né, nesse fundamento de operar, eles revelam é, números novos, né? São como se fossem acontecimentos novos que permitem fazerem mudanças em nós. E essas mudanças a gente descreve como operações, né? E um operador bem bom é o que sabe determinar quais mudanças ele vai sofrer, quais pontos ele vai descer. E foi mais ou menos isso que a gente discutiu no vídeo anterior. Eu vou deixar o card aqui e vocês acessam lá, caso vocês não tenham, entraram nesse vídeo ah, sem ter passado por ele. Aí, nesse instante, agora eu vou compartilhar a tela e a gente continua. Ah, parou. Bom, eu comecei a compartilhar a tela, eu acho que aí vocês já conseguem ter acesso aos slides. Aqui. Bom, no último vídeo, a gente parou nessa parte aqui. Aí eu falei é, sobre esse tema, né? As fractais. Hum, hum. Bom, aí passando adiante, a gente tem agora biotipos de vozes picolantes. Hum,
vocês. Biotipos de vozes. Só um instante que eu estou acessando o ponteiro. Beleza. Biotipos de vozes picolantes. Então, a gente falou no último vídeo sobre as energias, né? Que nos concorrem. A gente tem as energias que estão no exterior de nós, que não nos cabe operar, a menos que nós mesmos nos demos conta de realizar essas operações com essas energias, né? Então, nós nos somamos a elas e a partir dessa soma tentamos ou extrair energia dessas fontes ou doar energia para elas mudarem o transporte de energia, as suas redimensões de energias com o ambiente, né? Porque toda matéria é como se fosse um colimador de energia. Toda matéria que esteja no ambiente, ela admite energia e ela ajuda a propagar essa energia a partir das barreiras de energia, como se fosse isso aqui, pessoal. A gente tem um ambiente, né? A gente precisa de ver assim, é claro que todo mundo sabe. Então, nesse ambiente, a gente tem isso e tem isso. Isso aqui, ó, esses dois elementos aqui desse ambiente, eles, eles barram a energia. Vamos supor que a energia tem a energia do Sol, e dentro dessa concorrência que a energia do Sol dá para esse ambiente, para essa área, esse campo, né? Esses objetos, por estarem aqui, eles recebem essa energia. Então, essa energia opera neles. Então, como eles têm um tipo, como esses dois elementos nesse ambiente são de um tipo, tem um material, a energia que bate neles é absorvida de uma forma e consegue levar a agitação das moléculas, né, dos átomos desse material a uma certa vibração. Então, a gente tem para esse elemento uma vibração X, uma operação X frente a isso. E aí, você que está nesse ambiente, preconizando alguma coisa, né? Por exemplo, uma quadra de futebol. Vamos supor que tem um camarada aqui. E você está chutando essa bola e tal. Você, nesse ambiente, é um operador, certo? Só que a energia que está aqui fora, ela opera em você. Então, vozes aqui nesse sentido é como se fosse uma fonte de emissão de energia. Então, se existe vários tipos de vozes, a gente tem vários tipos de fontes de energia. E desses tipos a gente pode fazer vários subtipos, né? A gente tem tipos de vozes, e desses tipos a gente tem vários subtipos. Por quê? Vozes, elas sinalizam energia, fontes de energia, que são percutidas a partir de um corpo, de um organismo. Então, a gente tem um organismo e a forma do organismo que vai percutir, vai engadear uma fonte. Então, essa forma está relacionada ao biotipos. E isso aqui só enriquece, sabe? E dentro dessa performance, a gente tem várias definições que sofreram frente à cultura ao longo dos tempos, definições que são nomenclaturas, títulos, definir.
definir para para essas reações de energia nas matérias. Então, nós temos a energia do solar que bate aqui, gera uma sombra. Só que eu tenho a energia desse camarada que chuta a bola e a bola bate aqui. Então, então esse material ela sofre operação ou está sujeita a sofrer operação. Ela tem uma constante do Sol conforme o tempo e ela tem uma operação imprevista conforme o jogador chuta a bola e a bola bate nessa matéria, né? E quem seria a bola aqui? Também seria um emissor de energia. Só que a energia do Sol a gente não controla, não controla. A energia que é expedida pela bola, né? Ele chuta a bola, então esse emissor aqui ele controla a energia. E aí esse camarada ele fica sendo uma fonte de energia. E aí ele se torna um operador e realiza uma operação ao chutar a bola, né? Operação. Nessa de chutar, a gente tem vários tipos de chute, tipos de jogos. Jogos que eu falo é assim, de operações, né? É, e essas operações servem várias coisas, né? O tema é operação. E dentro dessas operações a gente tem as energias e os picos que elas se intimam. Por exemplo, a gente tem um contraste de frente à forma que a gente tem dessa matéria. O contraste do pico vai ser o quanto de energia ela, ela pode chegar a vibrar sem sofrer fratura, sem fraturar, porque fraturar perde é, a propagação, a propagação de energia, ela não, se você fratura algo, aqui nessa redoma aqui que emitir energia vai ficar assim, ó. Você vai abrir ela, vai ficar meio que um C, sabe? E não um O. Então, o O, ele permite a percussão da energia, o C já não. O C percute metade da energia, vamos supor assim. E dentro desse O e dentro desse C, cada uma das letras, elas são elementos de picos de ondas, né? Dependendo do tamanho do C e do órgão que emite esse C, ou da palavra em que esse C ou que esse O se encontra, você vai ter um, uma, um tipo de energia que, dependendo da matéria, vai sofrer tal vibração, vai permitir tal vibração. Falando das energias sonoras. É, bom, dentro desse título aqui, então, a gente já começou a entender o motivo dele. Como a gente tem vários tipos de vozes e vários tipos de cirurgiões, né? Pessoas que operam, né? Desde jogadores a nós mesmos, dentro da nossa propagação de voz ou das nossas energias, esse lantes significa nada mais, nada menos do que é, a modulação dessa fonte, dessa
desse propagador de energia. E conforme a modulação dela e da onde que essa voz chega, e com os elementos que ela tem para amparar, e com a forma da percussão, né? Que é o corpo que emite percussão performática da forma. Mais letras moduladas. Letras moduladoras. Elas vão, dependendo do elemento que está sendo irradiado por essas vozes, irradiado, somado, né? Está recebendo a soma dessa energia, a operação dessa voz, por exemplo, ela vai mudar a sua vibração, né? Então, nessa mudança de vibração, a operação frente a essa mudança vai mudar, porque uma onda que operava no, no, sozinha, ela exigia só essa corda para poder se atentar. Só que quando você coloca dentro dessa corda outra vibração, né? Você coloca uns xizinho aqui, uns xizinho aqui, uns mais, você muda a vibração da corda. E aí, os vários órgãos do corpo, eles precisam admitir essa vibração, senão eles não vão funcionar bem, no seu ritmo bem. E aí, essas vozes, elas, igual eu havia falado, essas fontes e essas modulações, elas sofrem por nós há muito tempo na nossa cultura, a definição do que se trata, né? Porque a gente quer saber por que a pessoa ela está emitindo a sua fonte de energia de tal forma. E muitas das vezes as pessoas elas mudam a sua forma de emitir energia para se curar, para curar algum órgão, né? Para emitir vibrações que vão chamar sangue para certa determinada região do corpo. Isso é como se fosse o sistema autoimune da pessoa. Só que tem pessoas que fazem isso para ganhar dinheiro, né? Existem comediantes, pessoas dubladores, falando de vozes, né, pessoal? Trabalham com vozes, que é o elemento mais simples. É o que eu estou fazendo agora. E aí, dependendo da matemática do ambiente e da permissão desses, desses contrastes de pico e das alturas, lá esse L aqui vai à altura. A altura do pico. E essa altura determina o contraste, né? Quando essa onda ela consegue se diferenciar, né? Dentro dessas estirações e desses elementos, dessas letras e tal, expressas. E falando dessas expressões, dessas definições, nós chegamos nos biotipos. E aí existem vários materiais e várias pessoas, né? Biotipos de pessoas que se familiarizam mais com certos tipos de voz. Isso gera uma certa expressividade, uma certa facilidade motora de funcionar o órgão frente a esse tipo de onda. O nosso órgão, você lembra que eu falei das memórias musculares?
Então, como a gente tem essas memórias musculares, quanto mais atingido por certo tipo de onda, certo tipo de expressão sonora, mais os nossos órgãos se qualificam para estar nesse tipo de onda e conseguem picar e serem operados, operados e operar esses picos de ondas por familiaridade. Então, muitas das dificuldades relacionadas às pessoas e os ambientes estão escondidas nessa reconhecimento de voz, nesse trabalho orgânico de aceitar e buscar nesse ritmo uma certa familiaridade com esses biotipos. Mas o que dificulta é a classificação cultural frente ao enriquecimento sociocultural. Para muitas pessoas fica difícil aceitar coisas que não são do seu nicho. Porém, fica fácil aceitar quando você vê que é energia em tratamento. As pessoas elas se expressam por autoimunidade, né? Para elas é mais fácil operar sobre aquele gás ambiente, né? Muitos animais expelem gás como proteção, como uma forma de atacar o inimigo. O que seria o inimigo? Qualquer coisa que se sobreponha a ele na sua no seu gerenciamento de concentração ao ambiente, né? O animal, quanto mais o animal é sensível, mais o gás dele que referencia a atenção do ambiente se presta, né? Ele emite uma sonda e dessa sonda ele se equilibra nesse, nesse, nesse ambiente frente a essa sonda. Qualquer alteração dessa sonda é a sensibilidade desse animal. E aí vai nesse sentido, esses biotipos, esses treinos e essas diferenciações de sondas. A palavra surpresa aqui no começo dessas inscrições, ela referencia um tipo de voz. Quando a pessoa quer fazer um certo tipo de surpresa, geralmente ela abre muito o diafragma, a parte que vai sair, e ela fecha muito aqui. Então ela faz como se fosse uma corneta, assim, ó. Sabe, uma corneta? Ela tenta mimetizar uma corneta na hora de falar. E aí a gente tem o estudo que aí a percepção que mais é trabalhada frente a esse tipo de instrução social da voz é a surpresa, né? Tipo, mamãe chegou, alguma coisa assim, mamãe chegou. Então vai, mamãe chegou, vai afina aqui, né? Frente ao que a gente quer, o expediente da voz e desses trabalhos musculares muda conforme a atenção que a gente dá para eles também, né? Vamos supor que aqui é o diafragma e aqui é a traqueia levando o ar para poder ser trabalhado nesse orifício da glote aqui. Então, existe um trabalho aqui de muscular, né? E aí, nesse trabalho que é orgânico, né? Que passa do diafragma, vai para a traqueia e depois vai para a orofaringe e sai pela boca, a gente tem várias tensões musculares. E nessas tensões, né, a gente vai enforcando conforme os pontos que a gente vai dando. E esses pontos são assinados, né, assinados na sociedade para serem definidos. A surpresa, ela é um biotipo de
de enforcamento dessa região, que é a sina surpresa. A gente tem várias assinaturas para os estilos de voz. E isso é pesquisado até hoje e trabalhado até hoje nessa trama. A gente tem as alfa, né, que é as energias da fala, as beta, que é as energias, né, que são transmitidas a partir das batidas, e elas podem sair da boca ou da percussão de movimentos ambientes. Você lembra no vídeo anterior que eu falei dos instrumentos musicais? Então a gente tem vários instrumentos, e esses instrumentos, a partir da batida deles, eles enigmatizam e vibram certos músculos, como elementos de lavagem, né, produtos de limpeza que conseguem chegar em locais e fazer limpezas que outros produtos não fariam. Né? Eles têm uma certa facilidade, é como se fosse um jato mais quente, que nessa concorrência de onda consegue fazer a operação e limpar os canais, vamos supor, limpar os vasos que são mais, os capilarezinhos, né? Que são bem mais finos, porém estão lá, estão aqui no corpo. E a gente tem as gamas. As gamas, elas são muito mais finas, né? São energias que são bem difíceis de detectar, porém elas vibram. E quando elas vibram, elas conseguem fazer esse agitamento nesses órgãos, né? Nesses órgãos que são menorzinhos no corpo. E aí, dentro desse enforcamento muscular, dessas assinaturas, né? Que até chegar aqui no ser e fazer certa mudança no órgão, frente à vibração, ó, órgãos, que é dentro dessa organização, a gente tem que separar, né? Fazer. E aqui a gente tem a energia que chega e tal. E aí a vibração que chega. Nossa, isso é incrível, pessoal. Como se fosse É como se fosse descrever a forma da radioterapia se funcionar, né? Ou a quimioterapia, essas coisas. Só que em vez de serem elementos químicos naturais, a gente está falando de vozes, de energia. Aí, então, eu já descrevi aqui para vocês que existe a energia da surpresa, que se familiariza com uma corneta aqui dentro dessa coisa. Então, seria dentro dessa forca aqui, ó, né? A forca do 7. O 7 significa as 7 marchas, né? A gente tem o Dó, o Ré, o Mi, o Fá, o Sol, o Lá e o Si. Só que a gente tem o neutro, a primeira marcha, a segunda marcha, a terceira marcha, a quarta marcha, a quinta marcha e a ré, certo? Dentro de um carro. E tudo isso é enforcamento para poder dirigir e chegar em algum lugar, certo? Esse algum lugar vai ser sempre a enforcação, vai ser sempre a operação que isso vai fazer e vai fazer mudança no biotipo e vai receber uma classificação. E aí essa classificação vai ser vendida pela sociedade, vai ganhar muito crédito e a partir dos estudos vai sendo revista para ver se ainda concorre frente aos estudos e às médias aritméticas desse estudo. Por exemplo, se tal vibração funciona para a maioria das pessoas,
Então, essa aqui, nesse estudo, né, a média deu que essa vibração assim, e essa vibração vai receber o nome de surpresa, né? E porque a corneta faz isso. Mas quais vibrações são semelhantes a essa? Aí vai falar assim, as vibrações de receber presentes, as vibrações de viajar, as vibrações... E aí tem vários elementos semelhantes a essas vibrações. Então vão ser subtipos desses elementos. E todos esses elementos, eles têm um varal de notas, né? E aí, a partir desse varal de notas, se você falar que sinto, sintolamina, lamina, né? Sintolamina é um medicamento, né? Um comprimido para poder fazer com que o aguçamento sonoro, né? Principalmente das funções estudadas da surpresa, seja aumentado, porque isso ajuda na função hepática e na função muscular dos renais, né? Do sistema renal, ajuda no humor, isso, aquilo. Você vai tomar esse sintolamina. Só que esse sintolamina pode ser uma música, pode ser, dependendo da pessoa, pode ser uma receita diária dela, sabe? Uma animação que ela mesma criou. Você vê aqui, ó, anima, a mina de trás para frente é anima. É bem simples assim, ó, animar. Animar o quê? Um músculo, uma fibra, um local que está desestimulado para poder ser estimulado. Animar a região que foi fraturada para o sangue chegar lá com mais energia, com mais elementos para poder fazer o processo da cascata de coagulação e fazer a restauração, né, dessa fratura. E o cinto lembra de compressão, né? Sentir fechar na medida certa, é assinar. Sentir é assinar. E assinar o quê? Assinar o seu corpo, a sua propagação de músculos e fisiologias de contrações para poder se enforcar e levar dentro dessa enforcação uma marcha, né? uma instrução sonora, uma instrução mecânica X que vai fazer com que o seu músculo vibre em tal função, tal frequência e ative os mecanismos de agonista e antagonista certo, que são dos músculos. A gente sempre vai ter um músculo agonista e um antagonista que vai permitir a movimentação. Os músculos eles estão ligados aos ossos. E aí todo movimento a gente precisa de um agonista e um antagonista para poder fazer desse trabalho um movimento preciso. E aí, bom, agora a gente pode entrar nessa nessa aqui, ó, surpresa. Existem inúmeras chamas de vozes. Agora dá para entender, né? Chamas de vozes. Vários chamados de voz, várias chamas de voz, vários reconhecimentos para voz, que desemportando a camada íntima, ou importando ou desemportando, a porta permite uma passagem. A camada íntima é a camada do músculo, a camada da sensação contrátil, e essa camada é onde permite ativar a cognição de saber o que está acontecendo e se impor a esse acontecimento. Por exemplo, se acontecer uma surpresa para com você, você precisa se impor a ela e saber receber essa surpresa, sabe? Deus manda uma surpresa para você, vamos supor.
E aí, se você não saber, seu corpo não saber detectar que é uma surpresa, né, você não vai se encaixar essa surpresa e não vai se dar por satisfeita, vamos supor nesse sentido, né, se alguém chegar para você e falar que você é lindo ou você é linda, você é perfeita do jeito que é, que gosta muito de você, isso, assim, se você não tiver uma predisposição para se abrir, né, para se desimportar nessa camada íntima e abrir-se a isso, você não vai gerar uma conformação acreditada e não vai se encaixar esse ritmo e não vai receber essa fonte de energia. Você entende? E é isso que você não vai conseguir subir, né? E aqui, ó, camada íntima, decaem funcionando. Decaem funcionando por quê? Você chega, recebe essa energia, vibra frente a ela e depois ela vai decaindo, né? E ela decai funcionando e te mostrando esses diferenciais de enforcadura, de assinatura. A depender da distância, um mecanismo instintivo do conhecimento assessorial do organismo vivo. Então, um mecanismo instintivo é o quê? É essa conformação do instinto, né? E da linha de crédito e da sociedade que a gente vive, a gente tem uma certa conformação. E a partir desse conhecimento e desse assessoramento sensorial, o organismo ele consegue ultrapassar os limites para poder receber essa graça desses organismos vivos. O único problema é quando esses recebimentos se tornam recebem desmotivação, você entende? A gente tem um universo repleto de diferenciais de energias para estar sempre na graça. Só que quando a gente filtra muito, se enforca muito, né, nessa forca do sete, nós fechamos muitas portas para poder, que nos permitiriam acessar essa graça. E o nosso trabalho, às vezes, a gente passa a maior parte do tempo na vida, no dia a dia, tentando criar alguma coisa para abrir essas portas para a graça. É por isso que o trabalho de muitos religiosos não é assim, não é brincadeira. Eles tentam abrir as pessoas a conseguirem acessar essas graças diárias, que quando nós éramos mais novos, desde o momento que a gente saiu, era bebê, e aí foi bebendo a vida e tal, foi perdendo o coeficiente do organismo, foi perdendo a aderência a essa surpresa. E o que muitas pessoas tentam fazer diariamente, buscando, assim, às vezes desesperadamente, medicamentos, viagens, produtos, para poder tentar abrir a porta para essas graças. E aí conseguir abraçar a mãe, sentir a mãe, da mesma forma que sentiu quando ela pegou no colo e você parou de chorar quando era neném. E aí você sentiu a segurança. A segurança que muita gente procura, a segurança do casamento, a segurança de um salário bom, a segurança de não ser vibrado e ser incapaz de estar num ambiente que vibra de uma forma diferente que a sua, né? É, e aí você se adaptar a essa vibração. Por exemplo, um ambiente que só vai gente gorda e você é magro, você vai se sentir ruim, até que você consiga vibrar na natureza desse ambiente, né? Da mesma forma, da outra forma. Se tiver só gente magra, esbelta, e aí chegar um gordo, esse gordo, se ele não conseguir se amparar nessas vibrações desse ambiente, ele vai sofrer esse diferencial.
E aí é para tudo, pessoal. E aí ele não vai conseguir acessar a graça. E aí essas graças são distintas. Quem tem Deus tem graça, consegue ter graça em tudo. Você entende essa referência? Porque é, Deus é todas as portas, entendeu? Abre todas as portas. Esse é o entendimento. Existem várias variações de uma frase que atingem no sistema orgânico e permitem prever sobre a funcionalidade da frase. Então, nessas questões de estudo, né, medicinais, estudos sentimentais, sensibilidades, estudo de cineastas mesmo, de músicos, eu falo vozes, pessoal, variações de vozes, frases, mas lembrando, existem frases de todos os tipos de propagação. São ondas mecânicas. E existem as ondas também que são ondas eletromagnéticas, que concorrem com o mesmo entendimento. Porque a gente tem essas captações orgânicas, falando do organismo. E os animais também têm isso, eles se diferenciam de nós a partir disso, né? Dessas concorrências de energia e dessas aberturas de graça. Porque o homem, ele tenta controlar isso, né? Ele busca esse controle. E aí, aqui, ó, a partir dessas frases e dos créditos velados nessas frases, né, de riscar e se acender, né? Da, Nessa chama que se acende dá um nome. E a partir do que ela queima, né, em nós, no nosso organismo, nos atinge, nesse sistema orgânico, é previsto a funcionalidade dessa frase. Então, existem frases que é previsto que ela vai funcionar gerando um medo, e o medo é previsto que ele vai fazer com que vasoconstrições em órgãos sejam feitas para poder levar mais sangue para outros órgãos. O sistema adrenérgico, por exemplo, a noradrenalina e a adrenalina. Nesse caso, o medo prevê que a função da adrenalina, né, você vai ter os rins constritos, a função renal vai fechar e isso vai permitir você ter mais habilidade motora para correr, para poder sangue nas partes periféricas. Agora tem as adrenérgicas, né, que não você está num ambiente calmo e aí as suas funções mais internas, seus órgãos mais internos, principalmente o órgão, isso é previsto no conhecimento, é, a, os, o intestino, né, num ambiente mais calmo, o sangue fica mais no interior e ele consegue funcionar melhor nessa, nessa questão de enforcação, né, e desenforcação, nessa assinatura prevista. Então, existem músicas calmantes e músicas não calmantes. Existem energias calmantes, energias de luz calmantes e energias de luz não calmantes. E existem essas somatórias, que são filmes, novelas, noticiários. Tudo isso tem os seus nomes próprios que resignificam essa sintonia, essa arquidimensão. Uma atividade funcionante como um programa computacional, exatamente como um programa computacional. Só que o programa computacional ele tem a reação cognitiva a partir dos efeitos que concorrem com efeitos de instruções musicais, porque essas operações computacionais elas permitem ao operador, né, a quem está realizando essa operação desses programas, ter vários tipos de retorno, recompensas.
E essas recompensas mudam essa dimensão. Às vezes, em uma mudança de contraste grande, né, sensação grande ou uma sensação pequena, né? E aqui a gente tem as janelas, os janelamentos. Esses janelamentos sempre tem o goleiro aqui, né? A pessoa que cuida disso. E aí esse é o operador. E aí isso realiza uma regulação. E essa atividade, né? Para quem tá dentro dela, opera e modifica tais relações orgânicas. Vou dar um exemplo de frase que permite isso. Fazer essas mudanças orgânicas e prever o funcionamento dos órgãos. O Pai Nosso e a Ave Maria, instituído rezado na religião do catolicismo, na reza do Santo Terço, são frases que têm esses conhecimentos a partir das instruções, tanto cognitivas quanto mecânicas, quanto sociais, culturais. Essas são frases muito ricas e dentro da trama do dia a dia, da receita diária, elas nos carregam cheio de motivos e reavivamentos, porque nas janelas das cordas, em cada oração que essa frase tem, ela nos aponta coisas que são importantes. Então, ela busca replantar a importância, regar, germinar a importância em cada oração para poder continuar colhendo diariamente os frutos, né? Que são os frutos, as vitaminas essenciais do dia a dia. Então, você tem lá o Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Então, você santifica o nome das coisas. Pai Nosso que estás no céu, que é a energia que chega, né? Então, você já contempla. Tente fazer essa reflexão e soar essa importância a partir desses conhecimentos que eu estou passando a vocês. Vocês vão ver muitas operações, inclusive operações muito boas. Além disso, o terço, ele, ele mimetiza os pontos, né? Os pontos de escalas que o sangue passa e organicamente precisa de sofrer para poder fazer os órgãos vibrarem a partir de diferenciais. Deixa eu pegar o meu aqui para mostrar. Aqui, ó. Nós temos um sistema fechado aqui, certo? Nesse sistema fechado passa energia. Com frases, você intimiza essa energia nesse sistema fechado a passar, e aí, ao mesmo tempo, você consegue organicamente se organizar ao soar das palavras, falar com Deus, assim, o que está acontecendo, e aí cada ponto vai fazer um diferencial, ou vai ajudar a reimplantar dentro dessas orações, desses mistérios, é, fortalecer essa terra interior que você tem, esses vasos, esses órgãos que, vamos supor, a gente tem a sementinha do órgão do fígado. E aí a raiz está com um pouquinho de problema de operação aqui, né? Aí você reza assim, e aí dentro dessa instrução tem uma parte lá que fala do fígado, né? E aí você consegue dirigir maior força para o sangue chegar aqui no fígado e conseguir liberar, né, essa passagem de sangue aqui nesse canal e o sangue, o fígado conseguir voltar a funcionar melhor. Então, isso é uma energia diferencial da onda que chega aqui.
você tem vários tipos de formas de fazer isso. A gente tem a forma da oração, né? A gente pode fazer uma oração mais voltada para o fígado, tal, tal, sim, né? Uma vibração mais potente. E isso é uma forma de operar. Você pode pôr uma música, tomar um medicamento, um, né? um, um agonista, um hepato, alguma coisa, né? Nesse sentido. E aí está explicado, então, essa questão da frase. Né? Então, tem várias formas. Né? A sonoridade ativa uma trilha e se guia pela reflexão apontada de combate entre a previsibilidade orgânica do arquiteto. Arquiteto de quê? Arquiteto de portas, de aceitações. É arquiteto, na verdade, de fechaduras. Porque se você escuta a frase, mas nas fechaduras você está sem alimento de Deus, é, sem alimentar o espírito, sem tomar leite, tomar o café, essas coisas, não adianta, porque você precisa de desses catalisadores naturais. Eles são estudados há anos. E esses catalisadores, esse leite, esse café, essa, 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 esse almoço com a água, eles ajudam a catalisar essa energia e a fazer essa distributiva, né? Claro que dentro de uma receita, dentro de um quantitativo e tal. Eu sei que a gente vive numa sociedade e aí essas diferenciais de cuidados às vezes nos obriga frente aos estudos dessas diferenciações a nos desorganizar para estar organizado com eles, ou evitar sair para poder sofrer tais frequências que nós não somos adaptados. Eu sei disso, isso é muito difícil para muitas pessoas, porque dentro dessa concorrência existe um fator socioeconômico que ele agride muito, muito mesmo, essas escalas de enforcamento, porque há algumas pessoas que têm mais facilidade do que as outras de estar em ambientes de certos tipos de enforcação, né? E bifurcação desses ritmos orgânicos. Mas, assim, levando assim, na boa, tenta pegar ajuda com Deus, que é a melhor coisa que você pode fazer para se acalmar e ter paciência e se curtir, né? E assim, no momento certo você, né? Vamos supor assim, que S7 aqui é uma árvore, né? E aqui você vai, aqui a gente tem o fruto. No momento certo, esse fruto vai nascer, você vai colher, né? E aí não vai experimentar ele e o sabor dele vai te contemplar, sabe? E aí essas diferenças vão serem dissolvidas, né? Com esse fruto da esperança e tal. E aqui, então a gente tem vários tipos, né? A gente falou biotipos, né? No texto aqui está falando biotipos de voz. E como eu falei no começo, que tem a voz da surpresa, a gente tem voz da tristeza, a voz que decupa desejo, a voz que decupa coragem, que retrata o medo, o valor. E tudo isso é ingrediente, é tempero, são coisas essenciais na nossa vida. E na arcada desses, a gente tem várias produtores e estudadores. E existe isso aqui, tudo isso aqui referencia pontos desses mistérios de enforcação e vibração de
de foco. É como se tivesse um músico, pessoal, e aí os holofotes, e a câmera e tal, lá no palco. O que que seria isso? Seria lançar a luz certa para pegar a imagem certa que evidencia a instrução certa do músico aqui, né, do movimento certo, que vai permitir disso um resultado, uma operação, que vai fazer com que vamos supor nesse exemplo aqui, o fígado, é, a raiz do fígado chegue mais sangue, né? Aquele êmbolo onde passa a artéria hepática que sai aqui da aorta, né, e se bifurca lá na. Eu esqueci aqui, mas eu estudei isso, é interessante. Tem a circulação hepática também. E aí tudo isso vai nessa coerência, sabe? Trabalhando essas fontes. E essas fontes, lembrando, pode ser vozes, pode ser holofotes, pode ser músicos e as suas frases feitas e seus efeitos de instrumentos, né, na proporção certa da tristeza, do desejo, que a gente tem uma onda assim para surpresa, uma onda para tristeza, uma para o desejo, né? Aí aqui a gente tem o baterista, o vocalista e o baixista. E aí todos eles fazem certa reação no organismo e isso irriga o organismo. Aqui, ó, ainda existem subvalores irrigando essa frase de trauma. E aí tem os subvalores, né? Que às vezes você tenta competir com alguém para ver quem ganha mais, quem gosta mais desse tipo de vibração. E aí alguém tenta afirmar para você que gosta mais, porque ela mostra para você o coração dela, ou o fígado dela, né, nesse exemplo, batendo aí, e você percebe que a vibração que o fígado dela capta, ela capta muito mais do que o seu. Mas isso não quer dizer que ela gosta mais. Ela quer dizer que ela está mais sensível para essa vibração e que o seu músculo, na verdade, está mais forte. Então quer dizer que o seu gosta mais. Você entendeu? Nessa arquidimensão desse subvalor. E aí a gente tem os enganos também, né? Os enganos. É, E tudo isso, né, aponta. Essa ponta pode gerar calo, que eu já falei. O calo dessa ponta é uma subcamada, né? É você conseguir aguentar certos tipos de vibrações, porque tem mais camadas. Isso pode ser gostar mais ou sofrer mais por isso. Ter passado por isso já no anterior. Adaptação. É, isso revela como tipo de binarismos, só que vai de organismo e resiliência mecânica para com a ação. Por que eu comparei com os números binários? Porque os números binários, eles são só 0 e 1. E 0 e 1 é isso aqui, pessoal. 0 e 1. 0 e 1. Se eu escrever 0 e 1 aqui assim, vai formar uma onda, né? Só que dependendo dos zeros e dos 1, a gente vai ter ondas diferentes, ó. Tudo 0 e 1. Então, aqui, ó, como tipos de binarismos, né? Tipo de binarismo é tipos de ondas controladas. O organismo e essa resiliência mecânica para com a ação. Então, o organismo se programa frente a essas ações. Se esse binarismo, essa atividade já aconteceu, ou algo semelhante aconteceu, por ter muito sofrido muita vibração desse binarismo, dessa onda, desse programa, ela
ela vai se dar muito mais fácil para receber esse programa, para vibrar sobre esse programa. Então, esse antes aqui, ó, de instantes também, se você está no instantes, se você já passou por instantes semelhantes desses picos, você vai conseguir se dar bem nesse instante, né? Se você estudou para a prova antes, você vai ter mais facilidade de se dar bem, né, nesses picos de informação que a prova vai te pedir. E aí, no desequilíbrio da pergunta, você vai conseguir mais fácil do que outra pergunta se equilibrar para poder responder, que a resposta é o equilíbrio, né? Para o corpo é o desequilíbrio de uma pergunta de onda, de um binarismo, é o equilíbrio. É o equilíbrio, é a chave que abre essa fechadura, que suporta isso, né? E aí, bom, interessante, né? Por quê? Por quê? Porque, porque existe a separação. O porquê é uma separação. Ah, isso aqui é o porquê. Isso aqui é a resposta. E aí, por quê? Porque a gente precisa de é, a gente trabalha esse controle, né? Observe-se a pesquisa-se e pesquisa-se comportamentos e teleguiamentos. É, observa-se. Por quê? Então, aqui, ó, o porquê não é uma separação de algo, é uma parte de um todo? Por quê? Porque todo porquê, a gente tem uma mão. Se eu cortasse essa mão em vários picos, fazesse vários picadinhos, cada picadinho dessa mão seria um porquê. E aí, para mim responder esse porquê, eu teria que juntar esses vários porquês, né, para poder voltar ao equilíbrio. Mas mesmo assim, todos esses porquês, esses pedacinhos dessa mão picada, continuariam formando um porquê grandão. E aí, como é que eu respondo esse porquê? Com a outra parte. Só que como que a gente vai responder os porquês do mundo? Se não existe um porquê. O que existe é o que a gente acredita das partes que a gente tem. E o que a gente tem porque a gente observa e assina algum contrato frente a essas pesquisas e esses ritmos que o que a gente tem e essa vibração faz na gente, desses comportamentos. E nós nos teleguiamos a isso. Teleguiamentos é observar, descrever e desse complexo de vibrações guiar a mente. A mente é onde que ocorre todas essas operações da forma mais rápida possível. É onde que acontece tudo muito rápido. Por isso, sinceramente, eu desconfio das pessoas que agem muito rápido ou querem as coisas muito rápido. Elas, no meu ver, elas tiram a maior parte do gosto, né, do aproveitamento. Por exemplo, você tem na comida, a diversão de comer é você pintar o alimento na sua boca enquanto você faz os processos mecânicos para poder, dentro dessas notas, sentir os sabores do alimento e aí começar a digestão a partir da facilitação de enviar ele para o seu organismo e essa digestão inicial aqui passar pelo tobogã aqui e nesse tobogã ele está bem bacana para poder deslizar legal e chegar aqui no estômago, né, na piscina estomacal, bem, e conseguir ser distribuído para o corpo. Só que eu assim, desconfio das pessoas que têm essas pressas porque elas querem apressar as pessoas para não verem, para que elas não consigam observar elas bem. E por
que é isso? Por que elas estão escondendo? Isso evidencia que elas estão escondendo alguma coisa, algum efeito que elas encadeiam. E aí, se a gente pesquisar esses comportamentos, e nesse teleguiamento a gente vai ver que nas funções das mentes delas tem muitas coisas pressionadas demais. E essas pressões fazem com que elas se pressionam muito frente às necessidades vitais. E isso pode fazer com que ela coma rápido, não seja grato pelas coisas, não consiga interpretar bem as pessoas que estão perto delas, né? E tudo é descrição, tudo é palavra, tudo é efeito, né? Tudo é vibração. Então, as pessoas que vão gostar desse tipo de coisa, desse tipo de constrição, de esconde-esconde, de holofote, vão ser as pessoas semelhantes, que se assemelham em algum momento. Só que existem as pessoas que não se assemelham e buscam se assemelhar também, que é aquela coisa de pagar para poder se unir, né? Então você retira, faz, como se fosse você estivesse fazendo o equilíbrio de uma reação. Você tira do seu para poder se equilibrar a isso. E aí você acaba se tornando mais rápido do que você precisa, né? Em certos momentos, em certos instantes de onda, né? Nesses sete instantes, nesse forcamento. E depois você acaba tendo dificuldade para voltar para o seu dia a dia e gostar do seu dia a dia. É aquela situação que ocorre muito no filme, né, nas coisas, e muito em adolescentes. Que aí eles saem, sentem isso tudo, essa explosão de fatores, esses vários tipos de personalidades constritivas, isso e aquilo. E aí, quando eles voltam para casa, onde sempre estiveram bem, se sentem mal. Porque acabam se sentindo com fome dessas outras formas, né? Essas outras estratégias de esconder as vergonhas. Isso é um modo de interpretação. As pessoas podem estar escondendo várias outras coisas, né? Inclusive escondendo amores, né? Não vergonha, sei lá, não sei. Depende do interpretador, da depende, na verdade, na pura verdade, depende do outro lado da peça, desse porquê, do encaixe desse porquê. Né? Então, isso aí já é uma avaliação mais íntima. Efeitos especiais não são só em cinema. Existem cinemas residenciais, existem estúdios residenciais. E dessas descobertas farmacológicas são armadas para trazer a operação da simplicidade natural desde a natureza. É, o que isso quer dizer? É que existem estudos, né, residenciais que decupam as ondas sonoras, esses dimensionamentos de energia dentro de um lar. Não é à toa que existem aquele way of life, ou as casas é, possuem muitos elementos semelhantes, né? Por conta dessas descobertas, desses efeitos que, para muitos pais e mães, para pessoas que não são pais, é difícil entender, mas para os pais e mães é fácil de entender, porque o elemento mais especial é a saúde dos filhos. E para quem cuida de pessoas velhas e é paga por isso também, pessoas assim debilitadas, uma riqueza para ela é dar o conforto. Então, os efeitos especiais estão descritos na regulação dessas vibrações residentes que permitem maior conforto e
e saúde muscular para resistir esses ambientes, sabe? Alguém que quer conquistar uma menina que levou para casa, um cara que levou para casa. A pessoa, dentro das sensibilidades que ela conhece, ela tenta diminuir ou criar uma afeição de um ritmo muito mais elegante para poder fazer um convencimento de subtramas dessa pessoa e às vezes vai num automatismo, sabe? Tremendo. Isso são efeitos especiais residentes. O cinema que está acontecendo não é o cinema é um cinema da vida real, né? E aí essas descobertas para muitas pessoas, como a gente tem muitos elementos semelhantes, a farmacologia, a partir de nomes, né, consegue administrar e debilitação, né? Você está doente. Doente é você apertar na sensibilidade. É você mexer no pico da sensibilidade da forca desse camarada. Então você tem a forca dele, que é a marcha desse camarada, desse animal, desse paciente. E aí, sabendo sobre ele, você digitar um nome X, né? Você fala assim, você está doente, então você está no set. Você está no set de filmagem. Então, o script, o nome, vai ter que fazer você ficar mais sensível. Então, vai constranger isso, isso e isso. Então, essa sensibilidade, esse set de filmagem, pode ser isso. Pode você cuidando de alguém, levou alguém para casa, ou tem visita em casa, dependendo desse elemento que está acontecendo, esse set modifica em alguma região dessas, sabe? E aí você se sente nessa trama. E a farmacologia estuda isso. E ela sabe bem esses nomes. E quando a pessoa está lá com a carta de doente, ela já sabe que a pessoa está nesse set, entendeu? Então é assim que funciona. Só que a gente tem várias fontes. Uma das fontes é o alimento, outra fonte é a química, química de alimentos e coisas naturais. Outra fonte é a fonte auditiva. A outra fonte é, é o controle da atividade motora. Outra fonte uma fonte nova é a fonte da psicologia. É o trabalho dessas ondas, né? Dessas, dessas, dessas bandas, alfa, beta e gama, para poder atingir o psicológico e, e fazer nomes a partir. Isso é, é, assim, é um coeficiente de sensibilidade bem distinto, sabe? Mas que funciona por conta dos armazéns de estilos e efeitos que são colhidos pelas linhas de créditos, né? Pelas pessoas que estudam essas coisas na sociedade. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Existem efeitos que falam da virada de página, efeitos de sacola, né? O som da sacola, isso tudo na sinapse. E aí aquela vibração ela ativa certa parte do músculo. Efeito de abrir caixa, né? Isso tudo falando da audição. Agora, das luzes a gente tem mais do apagar e acender, diminuir, aumentar. Tem várias coisas. Isso tudo são efeitos especiais de residência. E existem pessoas que estudam isso bem, inclusive pessoas da parte do cinema, que elas precisam saber isso para se tornar melhores cineastas, melhores editores, melhores conhecedores desses efeitos que vão ser passados adiante a partir da gravação de filmes.
colher e saber a hora certa de colher ou de receitar e arriscar a partir de exames e diagnósticos especiais. Porque não importa a idade ou o interesse de ser irreconhecível pela vergonha que atinge, uma vez você nasceu. Espera aí, ver aqui. Colher, colher é sentir, né, também. E saber a hora certa de colher, e saber a hora certa de sentir. E, por exemplo, se você tiver predileção de controlar esse colher, você vai poder você pode atrasar ou adiantar essa hora. Só que esse atraso, esse adiantamento, como esse elemento a colher geralmente está ligado em alguma coisa, em alguma fonte, desde a árvore, que é a fonte de alimento, até a luz, que é fonte de energia, né, tá ligado na energia, ou a voz, que está ligado no ser humano, né, na energia humana, dependendo da hora que você for colher, essa voz não tá preparada, esse fruto pode não estar maduro, e essa luz pode te prejudicar, estando aceso. Ela pode aumentar a sua conta de energia, ou algumas coisas assim. E aí, é, isso pode. Aqui, ó, saber a hora certa de colher ou de receitar. Por que receitar? Porque às vezes a gente trabalha cooperando com as pessoas, né? Então a gente receita tal energia ou fala qual tal energia para a pessoa. E arriscar. Arriscar por quê? Porque em muitos casos a gente arrisca sem saber, por exemplo, eu vou comprar essa coisa. Então é um arriscar. Tudo isso faz movimento orgânico e dispara coisas e apreende coisas no organismo. Esse arriscar, dependendo desse risco e do tempo que ele vai, vai para vai retornar na resposta, por exemplo, eu vou fazer uma prova, eu vou concurso público, vou tentar fazer tal dependendo do tempo, né, desse risco, da reação que esse arriscar vai fazer, seu organismo vai entrar em um trabalho de parto, né? Não, na verdade, parto, mas um trabalho de é, compressão. Então, sempre quando você for fazer alguma coisa, e aí você lembrar desse arriscar, seu corpo vai comprimir em uma razão perto da imagem e da atividade muscular que você se comprimiu na hora desse arriscar. E aí isso é a memória, pessoal. Isso aí é uma memória muscular que te atinge suas sinapses e às vezes atrapalha ou ajuda você a operar a sua alma, que é nada mais, nada menos do que onde ocorre esse trabalho, essa matemática muito rápida, né? É onde que existe esse trabalho de dados, fazendo uma analogia, é como se fosse o processador, né? E a partir de exames e diagnósticos especiais, é, você pedir exames ou diagnósticos especiais, é, tu tem sua hora, né? É mais ou menos isso. Porque não importa a idade ou o interesse de ser irreconhecível pela vergonha que atinge. É...
Hum, Não importa a idade. A idade, ela é uma a idade é uma assinatura de enforcação, né? E aí, nessa assinatura, se você sempre velejar, né, esse barco seu, vamos supor que você tem esse barco, né? O seu barco ele tá no mar desses sete. Esse set de filmagem, de efeitos e de conhecimentos, né, que existem em você. Dependendo da água, da onda, a sua enforcação, a sua embarcação vai tanger para alguma coisa, vai facilitar alguma coisa, só que vai dificultar outra, igual a ação do músculo, tem o agonista e o antagonista. Se você colocar a idade, você pode criar uma turbulência nesse mar em certos ambientes matemáticos, e às vezes até ondas. E se a, e se a idade for alta frente ao ambiente que você está realizando tal operação, mesmo que a operação seja benéfica para você e esteja te curando particularmente, o ambiente vai querer cobrar de você essa cirurgia, essa onda, porque muitas vezes não admite que, as, que você reaja como uma criança, se você tem uma criança, que eu falo uma idade menor, se você tem tal idade. E aí dentro desses linhas de crédito e tal, muitas pessoas buscam brigar com as outras por causa disso. Existe um fator de vergonha e tal, de um elo social. E aí essa onda vai ser grandona, né? E se você não conseguir manobrar esse barco, esse set de embarcação, de enforcação do seu organismo, ele vai te derrubar. Ou vai entrar água dentro de você e você vai ficar sobrepesado. O que é que você tem que fazer? Cria uma camada, né? Coloca uma camada, fecha esse barco, né? Passa por essa onda, arruma capacidade para driblar essa onda, ou é, pede ajuda de Deus e destrói essa onda no seu, na sua instrução de set, porque tem várias formas, né? Que estou dando o exemplo da idade, mas a gente poderia falar de vários elementos químicos nesse mar aqui para causar turbilhamento, causar onda, aumentar a onda, diminuir a onda. E aí sim, uma vez você nasceu, certo? E quando você nasceu, você era igual a qualquer um que nasce, né? Você nasceu careca, você nasceu pelado, saiu do útero de sua mãe e nasceu destituído de nenhuma impressão cognitiva. A única impressão que a gente pode admitir é a impressão da forma que sua mãe dava para você. Mas isso aí é o caso para outra interação. É, Então, essas impressões cognitivas e esses saberes são construídos, são admirados, são captados, né, e decompostos. Não, ninguém é melhor que ninguém. Se entende nessa nascente? O problema é que a gente criou tabuleiros e formas de linha de crédito para poder jogar e se ocupar parte dessas ondas falando que fulano é melhor que alguém, isso aqui, por conta do gradiente de onda e essas coisas. Isso é uma razão que eu acredito que o ser humano vai perceber e vai brigar por justiça depois, porque isso é ignorância da coisa mais potente do mundo, que é o ser humano, né?
é o que a gente acredita ser por trabalhar e fazer as modificações por ele. Toda construção é parte do desenho, dos encaixes, dos porquês que o homem dá, que o homem administra. Porque não existe nenhum porquê na vida. O porquê é o homem que inflige, né, para poder acreditar que sabe. Então, eu acredito que isso precisa ser mudado, essa razão, principalmente a razão distributiva de, de finanças, né, as questões elas precisam ser melhor trabalhadas, divididas. É, os valores, né, profissionais, eles precisam de ser revistos, né? Não é só porque uma pessoa faz uma coisa que ela tem um mérito maior do que a outra. Porque o que eu estou falando aqui mesmo justifica esses efeitos especiais. Isso é muito relativo, né? Você, você colar, falar que uma coisa é melhor que a outra, mais eficiente que a outra, sendo que dependendo do mar e dependendo da, da, da química do mar, essas ondas, esses turbilhões, esses efeitos calmantes e não calmantes podem ser diferenciais, entendeu? É complicado, isso é bem triste essa falta de reconhecimento. E é triste você ver mães, pais, pessoas trabalhando infortuitamente para pessoas que não merecem, né? Não é que não merece, todos merecem, mas que, que não ganham, né? Não, é complicado. Que não vou entrar nesse papo, porque não vai me adiantar nada, mas. E aí, essa programação matemática de fachada é pertencente à natureza. E existe sempre um agricultor. Existe sempre alguém que está cuidando desse porquê, né? Um, um pai e uma mãe crescendo nos estudos dessas fachadas, né? Então, o agricultor, nesse sentido, a gente está falando das fontes e dos efeitos que essa fonte dá. A mãe, ela cuida do lar, certo? O pai, ele geralmente traz, na figuração, ele traz elementos para ajudar a cuidar desse lar. Né? Então, existe uma receita, uma agricultura nesse sentido de efeitos e afeições, para poder saber mais fácil e ser mais corretivo quando alguma coisa dá errado. Então, existe sempre esse agricultor, essa pessoa que está sensitiva em razão disso, porque gosta disso, que dedica a isso. E aí cresce nesses estudos e se recompensa disso. Quando preciso, busca ajudar as pessoas, porque tem uma certeza grande nessas observações. E se você apurar sua cognição, você vai conseguir entender. Você vai conseguir entender essas respostas adaptativas que são as, os equilíbrios frente a esses porquês, essas ondas, essas derivações. Pessoal, eu vou parar esse vídeo aqui e aí vou fazer uma terceira parte, porque eu tenho que testar que eu estou gravando de uma forma nova. E aí eu vou testar para ver se está indo tudo bem e se eu não vou precisar de trocar nada. Né? Mas, assim, não esqueça de dar o joinha, deixar nos comentários se você está entendendo, tá gostando do conteúdo, da forma de administrar esses conhecimentos, esses nadares e veres. E aí eu gravo a terceira parte, a gente se vê lá. Compartilha e obrigado por assistir. Ah,
Sei que eu tô fazendo isso para testar a forma como eu tô gravando, que é uma forma. A gente se vê no próximo vídeo.